pessoal, bem-vindo ao canal DevCode Brasil. Meu nome é Rodrigo. Eu queria passar para vocês o que o programador faz durante o dia, né? Durante o expediente, nas empresas, né? Às vezes você pode pensar que ele fica lá bebendo café, codando e tal. E não é bem assim, né? Claro que ele vai codar, né? Vai geralmente beber café, né? O programador gosta de café. Mas não é uma bagunça, não é simplesmente você chega lá, senta e fica lá, né? Freneticamente programando. Vai programar sim. Então, como que funciona, né? Como que chega para você uma tarefa que você precisa executar, precisa escrever linha de códigos, né? Varia de empresa para empresa, tá? Vou colocar algumas experiências que eu tive, né? Algumas ferramentas que eu utilizado para fazer esse tipo de coisa, né? Na empresa atual que eu trabalho, é usado a ferramenta da Microsoft, o Team Foundation Server, né? Então, o meu supervisor, gerente, cadastra a tarefa e aí passa para eu executar aquela tarefa. Então, por exemplo, você tem que fazer uma tela de cadastro de, de pessoa, por exemplo, de cliente. Então aí você vai lá e tem sua tarefa para você fazer aquela tela de cadastro de cliente. Varia de empresa para empresa, tá? Então, por exemplo, se você usa o Scrum, vai ter as sprints. Então, tem naquele tempo, né, naquele período de tempo, né, que é uma sprint, por exemplo, de uma semana ou duas, né? Em um outro momento eu faço um vídeo aí falando o que é uma sprint, né, o que é o Scrum. Mas pensa que tem uma semana e nessa uma semana você tem 5 tarefas, por exemplo. E aí a primeira tarefa é um cadastro de cliente, a segunda é um cadastro de produto e assim por diante, né? Então aí você pegou uma tarefa de cadastro de cliente. Então aí você vai fazer, vai escrever o código para funcionar aquela tela de cadastro de cliente, né? Então, basicamente é assim, nessa empresa que eu tô. Também já trabalhei em outra empresa que usava uma ferramenta própria, então eu tinha que ficar consultando se tinha algo novo para eu fazer. Então eu ficava com a tela aberta e aí nessa tela caíam os serviços para eu fazer. Então, por exemplo, vinha um serviço, Rodrigo, você tem que corrigir a cor do botão. Aí eu ia lá e corrigia a cor do botão, fechava aquele serviço, né, e devolvia para a pessoa, né. E também varia o serviço que você faz. Então, por exemplo, tem a parte de inovação, tem a parte de manutenção, às vezes não com esse nome, mas então se você trabalha com a manutenção, o tipo de serviço que você faz é um pouquinho diferente. A manutenção vem por demanda geralmente do suporte. Então o suporte recebe a solicitação do cliente, aí o suporte vai fazer toda a documentação, documentar o problema e passava a parte para a galera da manutenção resolver o problema. Então, por exemplo, eu clico em salvar e não acontece nada, ou estoura erro, por exemplo, e aí o programador vai e tem que resolver esse problema. Geralmente é com urgência. É manutenção, porque o produto está em produção, o produto, né, aquele cara lá, né. E quem é da parte da inovação, né, da parte de que cria coisas novas, geralmente é feito um planejamento do que você vai fazer, né. E eu acredito que é isso que eu queria passar, né. Tem outras formas de se trabalhar, mas basicamente é isso. Você recebe, o programador recebe a tarefa que ele vai executar, não é simplesmente aberto. Ele recebe
o que ele tem que fazer e tem um período de tempo lá de algumas horas para resolver, ou às vezes um dia ou dois se for algo muito complexo, né? Também tem tarefas de estudo, né? Por exemplo, você recebeu uma demanda e você não sabe fazer ou não tem conhecimento da regra de negócio, então você vai parar, vai estudar aquilo, vai entender como que tem que fazer para depois de fato fazer, né? Às vezes você vai precisar de ferramentas de terceiro, né? Então vai depender muito do seu trabalho. Então, às vezes nem vai colocar a mão no código, vai só estudar para depois sim colocar a mão no código e implementar. Então essa é basicamente a vida do programador, né? Então é isso. Não deixa de se inscrever, ativa o sininho, deixa no comentário o que você está achando e dê sugestão de coisa aí pra gente falar, tá? Então, até a próxima.